Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novas aulas postadas, clique no sininho. Se gostar desta aula, deixe seu like, certo? Agora nós vamos ver uma quarta aula do modelo ISLM de um total de 6 aulas, né? Agora nós vamos introduzir a curva BP. Primeiro, BP remete a quê? A balanço de pagamentos. Certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Balanço de pagamentos é setor externo. Nós estamos incluindo o setor externo. Então, na aula do modelo ISLM, na aula 1, na aula 2 e na aula 3, o que nós vimos? Nós vimos o impacto, ou o modelo ISLM de uma economia fechada. Tá? Não tinha o BP, só tinha a ISLM, portanto era uma economia fechada. Agora nós vamos ver o impacto das políticas econômicas numa economia aberta. Daí eu preciso incluir uma nova curva ao modelo, a chamada curva BP. Tá? Então, o que é uma economia fechada? Tá? Que funcionaria o modelo ISLM lá até a terceira aula. Sei lá, Cuba é uma economia fechada, Coreia do Norte é uma economia fechada, certo? Então essas são as chamadas economias fechadas. Tá? Aqui não, aqui nós temos já o modelo completo, né? Inserindo então a curva BP. Então vamos embora dar uma olhadinha. O equilíbrio externo, o equilíbrio da curva BP. Então vamos lá. Vamos só lembrar do básico. Balanço de pagamentos. No balanço de pagamento nós temos duas grandes partes, né? O balanço de pagamento pode ser dividido em dois grandes grupos. Tá? O grupo das contas, onde nós reunimos as contas das chamadas transações correntes, tá? E o outro do movimento de capitais autônomos, certo? O movimento de capitais autônomos aqui representado pelas letras K e A e aqui pelas letras TC de transações correntes. Ok? Quais são as variáveis que afetam o saldo das transações correntes? Basicamente, é a taxa de câmbio real e a renda externa e a renda interna. Essas são as variáveis que afetam as transações correntes. E as variáveis que afetam os capitais, é basicamente a taxa de juros interna, a taxa de juros externa e a taxa de juros interna. O equilíbrio externo nada mais é do que o saldo das transações correntes mais o saldo do balanço de capitais. Então, como a gente se lembra lá, se você não sabe, você tem que ir lá ver. Nós temos aqui aula sobre balanço de pagamentos. Aqui na plataforma, aqui no canal. Aqui no canal tem aula sobre balanço de pagamentos, vai lá e entende. Mas é assim, a tendência de saldo do balanço de pagamentos no longo prazo seria igual a zero. Por isso que o equilíbrio externo do balanço de pagamentos no modelo ISLM, BP, é zero. Então, a curva BP é a curva que descreve todos os pontos aonde o saldo do balanço de pagamentos é zero. As combinações de... eu até inverti aqui. Não é aqui. Aqui. As combinações de... Vamos lá. Apaga tudo de novo aqui. Sobe para lá. Sobe para cá. Você se lembra do modelo SLM? É assim, né? IS, LM. Aqui tem taxa de juros. Aqui tem renda. Então, o BP é toda a combinação de renda e juros, que faz com que, e essa curva aqui, o BP é igual a zero, ou seja, as transações correntes e balanço de capitais estão em equilíbrio. Ok? Certo? Então a equação aqui acima descreve que um saldo positivo em transações correntes corresponde ao saldo negativo no movimento de capitais autônomos na mesma proporção, certo? E um saldo negativo em transações correntes é um saldo positivo na balança de capital.
É possível, como foi feito no mercado real e monetário, lá da ISLM, encontrar todas as combinações possíveis de taxa de juros e renda que tem um BP igual a zero. Tá ok? Chatinho, né? Calma, vai ficar mais fácil. Vamos facilitar esse negócio aqui. Ok? Vamos facilitar. Aqui dá mais uma facilitadinha, mas nada mais é do que eu já tinha explicado antes ali, que é o seguinte, ó. De novo, né? Equilíbrio das transações correntes. O equilíbrio das transações correntes depende da taxa de câmbio real, da renda externa e da renda interna. Então aqui, ó. Renda externa, a exportação. Transações correntes é exportação menos importação. X menos E. E a taxa de câmbio afeta tanto a exportação quanto a importação. A renda externa afeta a exportação. A renda interna afeta a importação. Então, quanto maior, quando a renda interna, é só olhar aqui, ó. Quando a renda interna aumenta, o saldo das transações correntes diminui. Ok? E aí, se a renda aumenta e o saldo das transações correntes diminui, isso corresponde que eu tenho que ter necessariamente, para manter o equilíbrio do balanço do setor externo, ter um aumento nos juros, para atrair mais capital, porque eu tenho que aumentar a taxa de capital, que é o movimento de capitais autônomos. O movimento de capitais autônomos depende da taxa de juros externa e da taxa de juros interna, tá? O diferencial das duas. E da expectativa de desvalorização. Para a simplificação, vamos supor que o saldo do movimento de capitais autônomos depende única e exclusivamente da taxa de juros interna, ou de uma espécie de diferencial da taxa de juros. Mas qual é o problema aqui? Ó? Nós temos, então, 4 fatores que afetam o BP. A taxa de câmbio, a renda externa, a renda interna e a taxa de juros. A renda e a taxa de juros externa são 5 fatores. A taxa de juros externa e a renda externa eu não consigo afetar dentro das políticas econômicas. Então eu não posso considerá-las. Elas são dadas. Então eu posso ter política cambial, renda interna e taxa de juros. Renda interna e taxa de juros são as variáveis do modelo ISLM, né? Taxa de juros e renda. Então é nela que nós vamos trabalhar. Dessa forma, podemos obter o equilíbrio externo sintetizando na curva de BP, de tal maneira que possa ser analisado juntamente com as curvas ISLM. Ok? Calma, tá chatinho, mas nós vamos chegar lá. Agora vamos dar uma olhadinha. Piorou, né? Calma, vamos lá. Vou explicar primeiro essa figura aqui, ó. Primeiro nós vamos explicar essa figura aqui, depois eu venho para cá. Vocês vão ver que não é tão complexo aqui. Ok? Certo? Então aqui, ó, A, B, C, D. A, B, C, D, mais ou menos assim, tá? Então nós temos aqui, ó. Mas eu prefiro até, vou mudar, vou de A, C, D, E. Olha aqui, ó. Essa aqui é o saldo das transações correntes, certo? Aqui nós temos a renda e o saldo das transações correntes. A medida, aqui da renda, né? Então a renda está aumentando aqui, né? A renda aqui é 0, ela está aumentando, ela vai nesse sentido. À medida que a renda vai aumentando, o saldo das transações correntes vai diminuindo. Você entendeu? À medida que a renda vai aumentando, o saldo das transações correntes vai diminuindo. Por quê? Porque a importação vai aumentando. Ok? Certo? Aí eu chego nesse ponto aqui. Né? Essa aqui, ó, é a renda aonde as transações correntes, aqui TC igual a 0. Aqui TC igual a 0. É bem nessa renda aqui. Ok? Nessa renda aqui, se eu puxar do lado aqui, ó, eu vou ter, como o BP é igual a 0, eu vou ter a taxa de juros, né, que faz com que o BP seja 0. Então, nesta nível de renda, eu tenho esta taxa de juros aqui. Ok? Nesse ponto aqui, o BP é 0. Né? Certo? Então, nós temos aqui, aí nós temos o BP igual a 0. Certo? E aqui o nível de renda. Então, aqui está a taxa de juros. Então, olha aqui, ó. Puxando para o lado aqui, certo? Transações correntes, renda, taxa de juros, né? Balanço de capital. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho a renda, a taxa de juros de equilíbrio e a renda, ok? E aí eu construo a tal da curva BP, que é esta curva aqui.
Isso aqui, ó, é isso aqui. Vou transportar isso aqui. Tá? O que eu sei? Se eu tô nessa taxa de juros aqui, essa aqui, e eu vou para I1, ó, se eu vou de I0 para I1, eu venho para déficit, certo? Aqui é 0. Aqui, ó, aqui é déficit. Quando a renda aumenta, eu tenho déficit. Então, a direita de I0 é déficit. A esquerda de I0 é superávit. Certo? A direita é déficit. A esquerda é superávit. Desse ponto. Ok? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa taxa de juros de equilíbrio. Acima é superávit. Por quê? Porque eu atraio mais capital. Abaixo é déficit. Ok? Certo? Entenderam isso? Agora sai daqui e me transporto para cá. Esta aqui é a curva BP. Esse aqui são os infinitos pontos aonde, de combinação de renda e juros, aonde o saldo do setor externo é zero. Então, o ponto A, o ponto B, o ponto C, são combinações de renda e juros que tem saldo onde o BP é igual a zero. No ponto A1 aqui, ó, eu estou com a renda, tanto faz aqui, né? Menor que B, tá vendo que a renda é menor? E a taxa de juros é maior. Aqui eu tenho superávit. Eu tenho saldo em transações correntes, positivo. E tenho saldo no balanço de capitais igual a zero, né? Porque aqui eu estou na taxa de juros de equilíbrio. Então eu tenho superávit. Já no ponto B, eu tenho o mesmo saldo zero aqui, né? Porque eu estou aqui em I0, né? Eu tenho o mesmo saldo zero, mas tenho déficit em TC. Meu TC é menor que zero. E o meu balanço de capital é igual a zero. Então aqui eu tenho déficit. Então olha só. Acima e a esquerda eu tenho superávit. Acima e à esquerda da curva BP eu tenho superávit. Abaixo e à direita da curva BP eu tenho déficit. Ok? Certo? Tá bom? Beleza. Calma. Agora nós vamos ver os 3 modelos de curvas BP e eu acho que isso vai ficar mais fácil de entender. Isso aqui é só uma figura para a gente compreender, né? Tentar entender a origem da curva BP. Certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas curvas. Existem 3 curvas: sem mobilidade, com mobilidade perfeita e com mobilidade imperfeita. Vamos pegar uma curva sem mobilidade de capital. Exemplos de países com curvas sem mobilidade de capital: Coreia do Norte, a Rússia. A Rússia agora, por causa da guerra da Ucrânia, foi banida do sistema financeiro internacional, certo? Nenhum país empresta dinheiro para ela e assim por diante. Então ela é sem mobilidade de capital. A Rússia é um país sem mobilidade de capital neste momento, em que se decorre a guerra da Ucrânia. Mas Cuba é um país sem mobilidade de capital, Coreia do Norte, bom, vocês já entenderam, né? A Argentina em algum momento, né? Por conta de default da crise externa, ok? Certo? Se eu não tenho mobilidade de capital, vamos lá. BP igual a TC mais K, que é igual a zero. Se eu não tenho mobilidade de capital, a única maneira de eu ter BP igual a zero é estar no equilíbrio das transações correntes. Ok? A curva BP sem mobilidade de capital é esta aqui. Olha só. Nesse momento aqui, o meu saldo é zero. Nesse nível de renda. Nesse nível de renda aqui, ó, eu tenho déficit. Por exemplo, vamos pegar aqui, B1. E vamos mudar aqui. Vamos botar Y aqui. Aqui, ó.
Y. Nesse momento aqui, a minha renda é maior que minha renda de equilíbrio aqui, onde o BP é zero, certo? Eu tenho déficit. Se eu estou numa situação normal, eu atraio o capital e financio o déficit em transações correntes pegando dinheiro emprestado do exterior, certo? Só que, olha, independente da taxa de juros que eu aplique, eu jamais vou cobrir déficit, porque eu não tenho mobilidade de capital, eu não traio capital. Então, o que acontece? Numa curva, uma curva sem mobilidade de capital, a curva BP é insensível à taxa de juros. Ela não responde à taxa de juros, certo? Aí é fácil, né? Se minha renda está à direita da renda de equilíbrio, eu importo mais, meu saldo de transações correntes diminui, eu tenho déficit. Se está à esquerda, eu tenho superávit. Sem mobilidade de capital, à esquerda superávit, à direita déficit, certo? Ó, quando isso acontece, haverá um único nível de renda que equilibra a conta corrente e o balanço de pagamentos, independente, e o balanço de pagamentos independe da taxa de juros, porque ele não atrai capital, certo? Tá? Então, esta é a curva de BP sem mobilidade de capital. Vamos ver agora o outro extremo. A curva BP com perfeita mobilidade de capital. Tá? Então, aqui, ó. A curva BP com perfeita mobilidade de capital é uma situação de uma economia de pequeno porte com livre acesso do país ao mercado internacional de capital. Aí, deixa eu explicar o conceito de pequeno porte aqui. O conceito de pequeno porte é quando a sua taxa de juros interna não afeta a taxa de juros externa. Por exemplo, vamos pegar um país rico, Suécia. Ele é um pequeno porte. Se a taxa de juros na Suécia aumentar, você não vai fazer nada, não vai fazer água, não vai fazer cócegas na taxa de juros internacional. Então, nesse cenário, como a Suécia tem uma perfeita mobilidade de capital, eu consigo financiar qualquer déficit a uma determinada taxa de juros. Malta, Mônaco, Liechtenstein, Suíça, Noruega, Austrália, Nova Zelândia. São países de pequeno porte no conceito de economia internacional, ou seja, as suas taxas de juros não afetam as taxas de juros internacionais, diferente, por exemplo, da taxa de juros do Fed, que afeta as taxas de juros internacionais. Tá? Vamos imaginar que o Fed o Fed tem um problema de déficit em transações correntes, eu vou aumentar a taxa de juros para equilibrar o balanço de pagamento. O problema é que quando o Fed aumenta a taxa de juros, ele também aumenta a taxa de juros do mundo inteiro. O que faz com que ele seja ineficiente se aumenta a taxa de juros para financiamento das transações correntes. Entenderam o que é a diferença entre mobilidade perfeita de capital? Essa é a mobilidade perfeita de capital. Ó, então, em tal situação, o saldo das transações correntes é irrelevante para se determinar o equilíbrio de BP. Por quê? Porque a taxa de juros determina que BP é igual a zero. Independente da renda, independente do saldo das transações correntes, eu financio qualquer déficit em transações correntes a essa taxa de juros aqui. Aí é fácil, né? Se essa taxa de juros do BP é igual a zero, acima é superávit, abaixo é déficit. Então, quando eu inclino essa curva, acima e à direita é superávit, acima e à esquerda, vou retificar para não confundir, acima e à esquerda é superávit, abaixo e à direita é déficit, certo? Então, agora vamos ver a terceira, a curva BP com mobilidade imperfeita de capitais. Tá? Ele é um caso intermediário, que refere-se a uma economia de grande porte, ou uma situação de mobilidade imperfeita de capitais. Em uma situação como essa, tanto a taxa de juros quanto a renda passam a ser relevantes para atingir o equilíbrio externo. Tá? Então nós vamos usar, lá no nosso modelo ISLM, geralmente, esta mobilidade imperfeita, porque ela é até um pouquinho mais complexa. Tá? Porque, inclusive, tem diferentes graus de inclinação da curva BP. Ok? Nesse caso. No caso de uma grande economia, a necessidade de recursos externos para financiar aumenta a taxa de juros vigente no mercado, fazendo com que elevações de renda
sejam acompanhadas de elevações da taxa de juros de modo a manter o BP em equilíbrio. Ok? Então, a curva BP é positivamente inclinada, isto é, aumentos de renda devem ser acompanhados por aumentos na taxa de juros de modo a manter o BP em equilíbrio. Já sabemos disso. Ok? Isso é o que eu falei. Ó. Nesse ponto aqui, ó, essa aqui é a curva BP de equilíbrio. Certo? Vamos pegar aqui qualquer coisa. Equilíbrio. Equilíbrio. Nesse ponto aqui. Esse ponto, um ponto qualquer aqui, ó. Esse ponto aqui, por exemplo. Eu vou estar com uma renda menor, portanto, meu saldo de transações correntes é positivo, e ainda vou atrair mais capital, ou seja, muito superávit. Eu poderia até estar aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Renda maior, ou seja, meu débito de transações correntes é pior, mas como a taxa de juros subiu, eu financiei o déficit. A inclinação define quanto que eu tenho que subir a taxa de juros para manter o BP igual a zero. Basicamente é isso. Certo? Países, por exemplo, que nem a Rússia ou a Argentina, provavelmente tem um BP bem inclinado, ou seja, pequenos aumentos de renda vão provocar déficits. E aí, para mim aumentar, para mim poder manter o BP igual a zero, eu preciso subir muito juros. Porque eu tenho histórico de calote. Essa é a Argentina, por exemplo. Tá? Já um país com BP inclinada, mas bem pouco inclinada, eu preciso de pequenos aumentos na taxa de juros para financiar qualquer déficit em transações correntes. Então, o BP é assim. A esquerda é superávit, a esquerda é assim, superávit, abaixo a direita é déficit, ok? Certo? Então vamos dar uma olhadinha agora nos três equilíbrios gerais, né? Então, só para gente... Equilíbrio geral do modelo ISLM-BP com mobilidade perfeita de capitais. Então aqui está a mobilidade perfeita de capitais, né? Certo? E aqui está o equilíbrio geral. Certo? Por exemplo, vamos pegar só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos pegar um arroxo monetário, um deslocamento da LM para a direita. Um deslocamento da LM para a direita nos leva para cá, né? De A para B. Reduz a renda e aumenta a taxa de juros. Essa redução da renda não faz diferença para o saldo do BP, mas aumenta a taxa de juros faz, né? Aqui eu tenho o quê? Superávit no BP. Então eu tenho queda na renda, aumento dos juros e IBP maior que zero. Eu tenho saldo de balanço de pagamentos positivo. Tá? Aqui nós temos o equilíbrio geral do modelo SLM sem mobilidade de capital. Vamos pegar a mesma. Aqui é mais fácil, né? Como a minha renda está aqui do lado, né? Como o meu BP, a minha renda está abaixo do BP de equilíbrio, né? Que é aqui, eu tenho queda na renda, aumento dos juros e tenho BP maior que zero. Se eu tivesse para cá, eu teria BP menor que zero, né? E aqui a curva LM-BP, que é a mesma coisa. Tá? No nosso caso aqui, a minha curva BP teria aqui, a minha curva BP, eu tenho superávit. Né? Depois a gente tem que ver com taxa de juros real, né? Com a taxa de câmbio real, como é que isso afeta, só para vocês entenderem como é que é a análise. Tá? Aí eu tenho deslocamento de A aqui para B. Né? Eu, de novo, eu gero superávit. Certo? Eu gero superávit aqui. Isso aqui tem impacto na economia como um todo. Só para vocês entenderem quais são as três situações onde nós temos o modelo ISLM. Né? Desculpa, o equilíbrio geral do modelo ISLM-BP com as três situações, né? Com as três curvas BP, dependendo da mobilidade de capital. Ok? Certo, pessoal? Então, sobre a introdução da curva BP, né, que é a nossa quarta aula do modelo SLM, basicamente era isso. Eu vou deixar aqui as aulas
2 e 3 do modelo ISLM para vocês recordarem. Né? Vocês podem também ir atrás da aula de balanço de pagamento, se vocês esqueceram tudo que a gente viu aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhem esse vídeo e até a 5ª aula do modelo ISLM.